Boa tarde, telespectadores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Acesso ao Direito. E hoje nós vamos falar sobre os procedimentos disciplinares. Para você que é estudante, para você que é trabalhador, então embarque conosco nesta matéria que vai ser aqui debruçada de maneira específica e muito simples para você compreender. E hoje, é quinta-feira, estamos aqui de volta para aquilo que é nosso compromisso, que é levar até si uma apresentação e uma abordagem clara sobre o direito. Vamos aqui agradecer aos nossos parceiros, ao C-Service e também a Fly Studio, sem esquecer também da barbearia As Is, que é a barbearia que fica em Viana. E então, nós estamos aqui hoje com o Dr. Catumbela, que vai fazer a abordagem sobre os procedimentos disciplinares. E não esqueçam de subscrever nas nossas páginas, no YouTube, Correia TV Angola, no Facebook, no Instagram e no TikTok, também Correia TV Angola. Eu sou Fernando Domingos e convido-vos para mais um programa de hoje. Dr. Catumbela, muito bom dia, boa tarde. Muito boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui para mais um programa em direito e falar do acesso ao direito. Portanto, como disse bem, hoje vamos falar sobre o procedimento disciplinar e esperamos que consigamos esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores e todos aqueles que são interessados na matéria para podermos então assim ajudarmos a garantir que as pessoas possam compreender cada vez mais o seu direito. E hoje, como bem sabemos, é quinta-feira, já estamos a meio da semana e provavelmente acreditamos que alguém, ah, um empregado, ou seja, um trabalhador ou a empresa já se chateou ou já entraram em fight, algum problema. E, bom, então é para compreender, o doutor está aqui para nos fazer entender essa situação. Se você lá em casa já passou por alguma situação que achou que lesou os seus direitos ou a empresa achou que o trabalhador não cumpriu com os seus deveres dentro da empresa, então vamos aqui fazer essa abordagem para que você possa compreender. Doutor, queríamos então saber quais são as medidas disciplinares que a lei prevê ou previstas pela lei. Sim, mais uma vez obrigado. Portanto, como dissemos, o procedimento disciplinar é, portanto, o conjunto de ação que devem ser levado a cabo pela entidade empregadora para poder então aplicar uma das medidas disciplinares previstas por lei. Portanto, entre as várias medidas disciplinares que existem duas que não carecem exatamente da aplicação do procedimento disciplinar, mas as outras que têm, podemos dizer, uma gravidade maior, portanto, eh, são medidas de equação mais gravosas, portanto, elas carecem de um procedimento disciplinar para poder então a entidade empregadora aplicá-las de forma justa e correta. Assim sendo, respondendo à questão que nos faz, portanto, existem as seguintes, ou seja, as seguintes modalidades de disciplinares. Nós temos a demonstração oral, nós temos a demonstração registada, temos a despromoção temporária à categoria, temos a redução temporária de salário, depois nós temos também a suspensão de trabalho com perda parcial na retribuição e depois temos, em última ratio, o despedimento disciplinar. Portanto, essas são, nos termos do artigo 84 da Lei Geral do Trabalho, são as medidas disciplinares previstas por lei que estão à disposição da entidade empregadora para aplicar ao trabalhador, mas tudo em função da gravidade da situação que foi cometida pelo trabalhador. Ok, doutor, analisando o descrito, essas medidas, então queríamos também entender aqui qual é a diferença que existe entre essas medidas. Uma, será que é mais? Qual é a hierarquia de importância dessas medidas? Sim, só para fazer aqui uma correção, nós falamos sobre medida de equação,
Essas medidas não são medidas de equação, são apenas medidas disciplinares, né? As medidas de equação são matéria de direito penal, mas essas são medidas disciplinares. Portanto, a diferença que existe entre elas está na gravidade da situação. Por exemplo, a demonstração oral, daí que o legislador coloca mesmo como sendo a primeira medida disciplinar prevista. Por quê? Porque entre elas todas a menos gravosa, porque a demonstração oral se consubstancia apenas na chamada de atenção por parte da entidade empregadora ao trabalhador que por alguma razão cometeu alguma infração, qualquer que seja leviana, a chamada de atenção de forma verbal, o trabalhador estava responsável por praticar um ato a favor da entidade empregadora e por qualquer razão simples deixou de fazer, a entidade empregadora, se verificar que aquele ato pode ser corrigido apenas de forma com a chamada de atenção, vai então aplicar esta medida que é a demonstração oral. A demonstração registada já se diferencia da demonstração oral, porque, para além da chamada de atenção de forma oral, a entidade empregadora registra aquele ato que ocorreu naquele momento, ou seja, fica registrado que no dia 5 de janeiro o trabalhador por exemplo, deixou de praticar um ato que estava responsável ou cometeu alguma infração, retirou alguma coisa que não devia retirar, ou seja, praticou um ato que insatisfez a entidade empregadora. Então, para que a posterior, havendo a prática do mesmo erro, a entidade empregadora tenha justificativa bastante para dizer que estás a repetir os mesmos erros, mesmo sendo chamada a atenção, a entidade empregadora vai então registrar aquele ato que ocorreu. Depois nós temos a despromoção temporária da categoria. Aqui, esta, que está em terceiro lugar na hierarquia das medidas, ela representa a retirada do trabalhador de uma categoria mais privilegiada para uma inferior. Imagina que eu sou responsável de uma secção qualquer lá no local de trabalho e deixei de cumprir por negligência a minha responsabilidade. Para que a entidade empregadora não me dispensa, acaba com essa relação jurídico-laboral através do despedimento, ele pode apenas despromover o trabalhador. Mas aqui já, como vamos ver a posterior, já carece da abertura do próprio procedimento disciplinar. Esta se apresenta como uma medida mais gravosa em relação às outras. Por quê? Porque para quem está num cargo de chefia, quer sempre continuar, não quer descer para um cargo que se calhar já estava anteriormente e deixar este que hoje lhe dá um maior privilégio, muitas vezes tem o salário um pouco mais alto, dá-lhe um pouco mais de folga financeira, portanto tem essa diferenciação relativamente às outras medidas disciplinares. Depois, a perda temporária da retribuição, ou seja, do salário, mas é uma medida um pouquinho mais gravosa do que as outras que nós já aqui fizemos menção. Por quê? Porque ela incide sobre o salário do trabalhador, ou seja, a entidade empregadora conhece o salário do trabalhador através da gravidade do ato praticado pelo trabalhador, ela decide reduzir o salário do trabalhador. E como sabemos, os trabalhadores procuram os seus empregos para ganhar salário. E sempre que isso ocorre, acaba por deixar, de certa forma, insatisfeito o trabalhador. Então, é uma medida mais penalizadora. Depois nós temos, em última ratio, temos então o despedimento. Aqui o despedimento é já o corte da relação jurídico-laboral existente
entre a entidade empregadora e o trabalhador, ou seja, o despedimento. Mas isto acontece sempre que ficado provado de que o ato praticado pelo trabalhador é muito grave e que muitas vezes já foi chamado, já foi aplicado às medidas anteriores, mas ainda assim o trabalhador insiste em cometer os mesmos erros ou mesmo não tendo cometido erros anteriores, mas aquilo que praticou agora é tão grave que justifica o despedimento do trabalhador. Imagina um trabalhador que furta ou rouba os bens da empresa e bens de grande valor. Portanto, esse trabalhador, não importando se é a primeira vez ou não, se o bem é de grande valor e coloca em causa a subsistência da empresa, que é o interesse da entidade empregador, pode ser, obedecendo todos os parâmetros, pode ser causa justificativa para então ser aplicada a última medida, que é a mais gravosa. E aqui a lei pede que só aplicamos essa medida quando já não houver possibilidade de ser aplicadas outras medidas disciplinares. Ok. Conversa boa aqui com o Dr. Catumbela, a explicar muito bem sobre o poder disciplinar. E você que está lá em casa, convidamos a subscrever ao nosso canal. Peça também aos teus amigos, familiares, para subscreverem ao canal, seguirem as páginas do Facebook e também partilharem para todos estarem dentro desta grande matéria. Doutor, a entidade empregadora pode, em qualquer situação, escolher uma das medidas disciplinares e aplicar ao trabalhador? Não. A resposta mais simples, mais objetiva é não. Como dissemos, para que a entidade empregadora possa aplicar uma ou outra medida, tem sempre de olhar na gravidade do erro cometido pelo trabalhador. Imagina que o trabalhador chegou atrasado. 5, 10 minutos, uma hora. E não tem sido assim regularmente. Portanto, ele pode aplicar a demonstração verbal, pode aplicar a demonstração registrada. Então, se for muito grave, há aquelas situações em que o trabalhador é o único, ele deve chegar à hora para abrir a empresa ou dar início à atividade laboral e a sua não chegada atempadamente coloca em causa a relação de confiança que existe entre a entidade empregadora e os clientes, por exemplo. Aqui é mais grave do que naquelas situações em que a empresa é grande, tem vários trabalhadores e o atraso do trabalhador não belisca, de certa forma, a continuidade da atividade. É diferente. Portanto, para essa entidade empregadora que depende essencialmente daquele trabalhador para dar início à sua atividade laboral, pode, em consequência disto, se criar danos muito graves pelo seu atraso e se não haver nenhuma justificativa plausível para que o trabalhador pudesse atrasar. Vamos imaginar que o indivíduo deve entrar às 12 horas e chegou às 14. Quando questionado por que chegou às 14, vai dizer: olha, enquanto estive ali na convivência com os amigos e acabei por me esquecer da hora e por isso só cheguei agora. Não faz sentido essa justificativa para alguém que está responsável para chegar a tempo. Não faz sentido. Ali, a entidade pregadora pode se aplicar, por exemplo, ou redução, ou pode aplicar uma medida disciplinar registrada, ou pode, em casos mais extremos, aplicar a redução ou desconto salarial em função da hora que chegou, por exemplo. Mas não pode despedir o trabalhador porque no primeiro dia ou pela primeira vez chegou atrasado por uma hora. Não é motivo suficiente para despedir. Não pode aplicar essa medida que é a mais gravosa. Não pode, por exemplo, no nosso entender, despromover o trabalhador da sua categoria, onde está, que é hierarquicamente superior, para uma categoria mais inferior, quando
ele, por exemplo, apresenta uma justificativa melhor. Imagina que ele atrasou porque ocorreu um acidente na via pública. O transporte que o trazia furou o pneu, algum levou a criança, o filho, por exemplo, ao hospital e por isso foi atendido tardiamente e ele consegue provar que estava naquele local. Portanto, isso pode ser desculpável e pode a entidade empregadora apenas chamar a atenção e aplicar a primeira medida que é apenas a demonstração verbal. Portanto, chamar a atenção de que, olha, não pode chegar atrasado, sempre que vai chegar atrasado por qualquer razão, deve comunicar para que nós possamos aqui encontrar um meio termo e resolver o problema. Mas não pode, ao seu belo prazer, em suma, para responder à nossa questão, não pode a entidade empregadora, em seu belo prazer, escolher qualquer medida sobre qualquer situação e aplicar, porque se nós tivermos esse entendimento, vamos entender que atrasei 2 minutos, o empregador pode dizer, olha, por 2 minutos de atraso está despedido e a relação jurídico-laboral termina. Vamos ter muitos jovens, muitas famílias sem emprego porque vamos dar excessivo poder disciplinar aos empregadores e acabar por fragilizar aquilo que são os direitos do trabalhador. Agora, doutor, faça-nos compreender aqui algo. Se, porventura, a entidade empregadora agir, ou seja, vamos aqui partir do exemplo. O trabalhador, por exemplo, o trabalho dele é limpar ou arrumar uma determinada loja. Okay. E por conta, se calhar, do esquecimento, esqueceu-se de levantar um saco de arroz e colocar na prateleira. Okay. E depois vem a entidade empregadora, ela ralha consigo e de repente despede, vá para casa e não mais vem. E às vezes o empregado, ou nesse caso o trabalhador, não consegue posicionar-se aonde deve recorrer, né? O trabalhador, aonde é que ele deve decorrer ou quais são os espaços que ele deve dar para então ver os seus direitos regularizados ou exercidos. Sim, nós temos o trabalhador, ele pode, em primeira instância, reclamar junto da entidade empregadora, dizer não, porque como dissemos, a razão para o despedimento tem de ser mesmo plausível, suficiente. Imagina que esse trabalhador que deixou ali o que tinha de arrumar e colocar na prateleira, deixou ali no chão, tem feito sempre bem o seu trabalho, percebe? Ele faz sempre bem o seu trabalho e naquele dia, né, a máxima latina que diz errar humano est, errar é humano. Portanto, de repente, ele esqueceu-se. É justificável despedir o trabalhador? Não. Mas ele foi despedido, ok. E a pergunta que faz é essa. Tá bom, ele não podia ser despedido, mas foi despedido. O que é que deve fazer? Essa é a questão. Portanto, ele pode, em primeira instância, fazer uma reclamação, né? A lei prevê ali um prazo de 30 dias, fazer uma reclamação diretamente à entidade empregadora, apresentar os seus fundamentos, dizer que ou seja, a medida que foi aplicada não é a mais justa. Se ele não quiser e tiver em causa o seu posto de trabalho, pode, junto da Inspeção Geral do Trabalho, apresentar a sua reclamação e a Inspeção Geral do Trabalho vai convidar a entidade empregadora para perceber porque que houve o despedimento e se provar que a justificativa para o despedimento foi esta, acaba por ser nulo o despedimento e ou a entidade empregadora vai readmitir o trabalhador ou se uma das duas partes não quiser, depois temos ali os fundamentos dos cálculos indemnizatórios por conta de despedimento por injusta causa. Portanto, temos esses caminhos. Se junto da inspeção não tiver resultado, temos em última instância, nós temos então os tribunais que têm competências bastante para resolver esta situação. Mas o que nós aconselhamos é que não olhemos para os tribunais como o nosso primeiro caminho para resolver o problema. Penso que muitas vezes, se conseguirmos construir uma relação
normal entre o trabalhador e a entidade empregadora, penso que uma situação como esta pode ser ultrapassado por via do diálogo e deixarmos um pouquinho essas manobras que existem da lei para resolver o problema. Um contacto entre duas pessoas, uma conversa, uma explicação, uma justificativa, é sempre o melhor caminho para resolver estes problemas. Ok. Para você que entrou agora no nosso canal, hoje estamos a falar sobre os procedimentos disciplinares, então fique ligado e partilhe com seu amigo e familiar. Ah, doutor, aqui falando sobre os procedimentos disciplinares, ainda temos aqui o procedimento disciplinar inicia sempre com uma convocatória em função de alguma ocorrência, não é, do trabalhador à empresa. Como é que é? Quais são os elementos primordiais que não devem faltar numa convocatória? Ok. Olha, primeiro, a convocatória, né, é o documento que a entidade empregadora faz chegar ao trabalhador para informar que tomou conhecimento, né, que entende que há indícios suficientes de que o trabalhador cometeu uma infração. Portanto, porque dissemos antes que a entidade empregadora não pode acordar mal disposta e dizer está despedido. Portanto, existem procedimentos, com razão ou sem razão, existem procedimentos necessários para que se possa provar que aquilo que está, a acusação que está a ser imputada ao trabalhador é verdadeira. Portanto, para se apurar isso, a lei então obriga que haja que se cumpra esse procedimento disciplinar. E ela começa sempre com a convocatória. Portanto, a convocatória é a informação oficial que se faz chegar ao trabalhador de que há indícios de que ele cometeu alguma infração. E deste documento devem prever, ou devem prever, no caso, aquilo que se entende, né, que o trabalhador terá cometido. Olha, estamos a convidá-lo porque há indícios de que o senhor fez isto, fez aquilo, fez isto e fez acolá. Portanto, essa informação sobre o que é que se pensa que o trabalhador terá cometido deve constar da convocatória. Depois, deve constar também a data que se pretende ouvir o trabalhador para apurar os factos, porque o objetivo da convocatória é esse, é ter um dia para reunir e apurar os factos de que se pensa que o trabalhador terá cometido. Portanto, deve constar na convocatória a data, a hora, e um elemento que não pode faltar também é a informação ao trabalhador de que ele, ao se fazer presente, poderá ser acompanhado por alguém. Se for uma questão, por exemplo, que se consubstancia em crime, pode também levar consigo alguma testemunha. Essas testemunhas podem ser seus colegas de trabalho ou podem ser pessoas não trabalhadoras da mesma empresa, desde que possam ajudar a esclarecer os factos de que ele vem imputado. Portanto, esses elementos, em suma, devem constar na convocatória para que ela possa ser clara e dê a oportunidade ao trabalhador de ir preparado para responder às prováveis questões que ele vai receber ou que lhe vai ser feita, no caso, pela entidade empregadora, aqui sendo o próprio empregador ou alguém que vai representar e vai poder fazer, então, as questões ao trabalhador para apurar os factos que se pretendem provar. Portanto, em suma, são esses elementos que devem constar da convocatória, no caso. E se porventura ao redigir, ao fazer a convocatória, Sim. faltaram desses elementos, é uma convocatória inválida? Olha, há sempre uma outra, ou seja, pode haver uma outra falha. Por exemplo, vamos imaginar
deixou de colocar o local, né? Certo. Não consta da convocatória onde é que vai ocorrer a reunião, né? Ah, pode, por via de bom senso também, pode a entidade empregadora ou o trabalhador contactar a entidade empregadora para dizer, olha, queria saber se a reunião vai ser mesmo na empresa ou vai ter um outro local, porque normalmente reuniões como, ou seja, essas reuniões ocorrem junto das instalações da entidade empregadora. Mas se faltar, por exemplo, a informação sobre o que pesa ao trabalhador já é um pouco mais grave. Deve-se talvez emitir outra convocatória e passar essa informação para que o trabalhador tenha tempo suficiente para se preparar, porque o que se pretende com esses elementos é dar a oportunidade ao trabalhador de estar preparado para responder às questões prováveis que lhe poderão ser colocadas. Mas há um outro elemento que nós não devemos esquecer. Imaginemos que eu vou de férias amanhã e a entidade empregadora identificou uma infração que eu terá cometido ou terei cometido ontem. E no dia seguinte eu estou de férias. E ela descobre que eu cometi aquela infração naquele dia, que vou de férias. Eu não posso ser ouvido enquanto estiver de férias. Deve a entidade empregadora aguardar o meu regresso para depois começarmos então a tratar da questão do procedimento disciplinar. Portanto, não pode o trabalhador ser ouvido nos momentos que ele estiver de férias para não ter que atrapalhar o gozo das suas férias. Imaginamos que é uma situação urgente que tem que se tratar. Ainda assim, deve cumprir o período das férias do trabalhador. Não, assim, dentro do bom senso, há aquelas questões que são de extrema importância, que deve o trabalhador comparecer para dar resposta, ajudar, né, a empresa a esclarecer uma situação. Mas que não seja a entrevista. Ok. É diferenciado, não seja a entrevista, seja uma situação qualquer que ele vai esclarecer, se calhar para ajudar a empresa, porque ele é trabalhador dali, também não vai atrapalhar ah, o desempenho da empresa, porque ele está de férias. Seria normal, mas nós, enquanto trabalhador, também temos o dever de apoiar o progresso da empresa. Se for uma situação necessária para esclarecer, explicar, vamos imaginar, o trabalhador era responsável por uma secção e ele está com a chave, mas foi de férias, pode trazer a chave, isso é normal. Vamos imaginar que ele é o colega que ele substituiu porque ele vai de férias, deixou de fazer alguma coisa que devia ser feita e precisa de uma ajuda para esclarecer, ele pode regressar e vir ajudar o colega a esclarecer aquela situação e voltar no gozo das suas férias. Mas aqui já é uma questão de negociação entre a entidade empregadora e o trabalhador. Mas a aplicação do procedimento disciplinar propriamente dito não pode ser feito neste momento. Nós temos isso previsto nos termos do artigo 88º, no caso 88 da Lei Geral do Trabalho. Doutor, a informação, ou seja, a entidade empregadora deve sempre fazer uma convocatória, levar em conta a situação de que o trabalhador deve fazer-se acompanhar de mais um elemento. Sim, De mais um elemento, que neste caso acho que é para testemunhar sim. o processo, Para acompanhar para também. acompanhar. Sim, sim. Caso o trabalhador não faz se acompanhar de mais um elemento, Sim. ah, como é que é dirigida o processo de entrevista? Sim, é o seguinte, muitas empresas furtam-se disto, não passam essas informações ao trabalhador. E o trabalhador, por falta de informação, também não reclama disto, acha que aquilo é normal. Não é à toa que o legislador entendeu que deve ser convidado mais uma pessoa. Por quê? Porque no momento em que o trabalhador será ouvido, ele vai prestar algumas declarações. E presume-se que a entidade empregadora
tem maior conhecimento relativamente à lei, ao próprio procedimento disciplinar, portanto, e pode colocar no registro, na sua anotação das declarações do trabalhador, informações que não são aquelas que foram ditas pelo trabalhador. Percebe? Porque aquelas declarações é que vão depois pesar para a tomada de decisão da entidade empregadora relativamente à continuidade ou não da relação jurídico-laboral. Logo, é preciso que haja mais alguém que vai acompanhar a entrevista da entidade empregadora ao trabalhador, para ele também, de certa forma, testemunhar o que está ali a ocorrer. Agora, se a entidade empregadora passou essa informação ao trabalhador de que ele podia se fazer acompanhar de mais alguém, mas ainda assim ele não se fez acompanhar por ninguém, não é da responsabilidade da entidade empregadora. Ou seja, a entidade empregadora não é obrigada a dizer, olha, estás aqui sozinho, vá para casa novamente e traga alguém da sua confiança. Não é obrigatório fazer isso. Mas se ela não informar ao trabalhador, pode ser causa suficiente para invalidar aquela entrevista e ser aberta outra para que ela seja ouvido, ou seja, o trabalhador seja ouvido novamente já diante de alguém que o acompanha, principalmente naquelas situações em que do registro que se faz as declarações do trabalhador, o trabalhador diga que não foi ele quem prestou aquelas declarações. Tanto é que sempre que o trabalhador se faz acompanhar de mais alguém, no final da entrevista, quer o trabalhador, quer a entidade empregadora, quer esta pessoa que o acompanha, vão assinar aquela documentação, porque ela, antes de ser assinada, é lida e cada um certifica de que disse aquilo ou respondeu desta e daquela forma, para fazer constar e depois a entidade empregadora então levar aquela resposta e fazer a análise devida para tomar a sua decisão. Doutor, tocando na situação na questão da entrevista, estamos aqui a falar sobre os elementos da convocatória, né? Nesse caso, depois da convocatória, temos a situação que é já a entrevista, em que o trabalhador vai aparecer à imprensa ou o local escolhido para a entrevista. Então, doutor, aqui diz que a entrevista deve ocorrer num período não inferior a 5 dias, nem superior a 10 dias úteis da data de entrega da convocatória. Certo. Imaginemos que não se cumpra esse protocolo os 5 dias inferiores, ou seja, os não 5 dias inferiores ou 10 dias posteriores. Como é que acontece essa situação? Se não cumprir esse protocolo, o que acontece? Sim, é assim. O procedimento disciplinar ele é rigoroso, deve ser obedecido à risca. Nós vemos, por exemplo, quando olhamos para o artigo 90 da Lei Geral do Trabalho, nós vamos encontrar esses elementos. Nós temos, por exemplo, a entidade empregadora pretende ouvir o trabalhador daqui a 5 dias, daqui a 6 dias. A convocatória deve sempre anteceder 5 dias da data da entrevista. Por que isto? Porque o que se pretende é dar a oportunidade ao trabalhador de preparar-se e trazer elementos suficientes para comprovar a sua inocência daquilo que lhe está a ser acusado, por exemplo. Ou seja, quando há indícios de que ele cometeu alguma infração, portanto, mas ele sabe que não cometeu aquela infração, portanto, não pode no dia seguinte a entidade empregadora, olha, está aqui a convocatória, compareça amanhã para ser ouvido. Não pode ser. Portanto, deve dar esse prazo, primeiro para preparar-se psicologicamente, muitas vezes para, se calhar, contratar um advogado, muitas vezes para localizar alguém que perceba um pouquinho da lei, para o explicar como ele deve se comportar naquele momento da entrevista. Ou seja, o legislador pensou no momento, numa preparação do trabalhador
para aquele momento que será importante. Daí que essa ida para esse dia da entrevista deve, no mínimo, dar um tempo de 5 dias ao trabalhador para que depois ele possa estar lá presente. Presume-se que ele já está preparado para aquele momento, quer do ponto de vista psicológico, quer do ponto de vista das respostas que ele vai dar às questões que lhe vão ser colocadas. Também a lei prevê o limite de 10 dias, ou seja, foi convocado hoje, não pode ser ouvido daqui a 30 dias. Portanto, a pergunta que coloca é: está bem, vamos imaginar que ainda assim, mesmo com a previsão legal, a entidade empregadora decidiu, no dia seguinte à convocatória, ouvir o trabalhador. Podem ser elementos suficientes para amanhã, se o trabalhador quiser recorrer da decisão que foi tomada pela entidade empregadora, para invalidar todo o processo disciplinar e até colocar em causa a decisão tomada pela entidade empregadora, pura e simplesmente porque ela não obedeceu o rigor do procedimento disciplinar. Daí que essas datas, esses limites não são elementos decorativos, mas sim rigorosos e que devem ser efetivamente cumpridos. Portanto, é isto. Ok. Eu acredito que aqui tem uma questão que é bastante pertinente, Ok. não diferente das outras, mas acredito que lá em casa também tem essa curiosidade de querer perceber. Doutor, durante a entrevista, muitas vezes, se calhar, a entidade empregadora esqueceu-se de colocar um assunto que é que lesam a empresa, ou seja, que o trabalhador fez que lesam a empresa, mas não constou na convocatória. No ato da entrevista, é possível que a entidade possa recorrer a esta informação Não não passada ao incluída trabalhador na na convocatória. convocatória? Sim? Sim, o que a lei recomenda, como vimos, é que aquilo que vai ser questionado ao trabalhador, o tema que vai, ou os temas podem ser vários, que vão ser o centro das questões a serem feitas ao trabalhador, devem constar, no mínimo, essa informação deve constar da convocatória. Entretanto, não pode, por exemplo, o trabalhador foi, foi instaurado o processo disciplinar porque pensa-se que ele terá agredido um colega, que ele terá muitas vezes faltado injustificadamente, que ele terá deixado de cumprir aquilo que são as suas obrigações. Mas isso consta da convocatória. Mas no momento da entrevista, o assunto colocado à mesa nada tem a ver com aquelas questões que constam da convocatória. Portanto, deve-se dar outra oportunidade ao trabalhador para que ele vá para casa e novamente aqueles 5 dias previstos para que ele possa preparar-se para responder aquelas questões relativas ao tema que não constam da convocatória, porque o que se presume é que ele não preparou-se o suficiente para responder questões relativamente àquela matéria que não constam da convocatória. Portanto, esses elementos não são colocados para que, ao seu belo prazer, a entidade empregadora decida fazer ou não fazer. São de caráter obrigatório. Portanto, nós aconselhamos aos empregadores, sempre que tiverem que instaurar um processo disciplinar, olharem rigorosamente na lei e, se puderem contratar um técnico de direito, melhor, para fazer as coisas de forma rigorosa, para que, mesmo naqueles momentos em que o trabalhador, ou seja, há elementos probatórios suficientes para que se possa, por exemplo, proceder a um despedimento disciplinar por justa causa. Muitas vezes a entidade empregadora acaba por perder, por exemplo, se estivermos numa ação judicial, não porque ela
não tinha fundamento suficiente para tomar aquela decisão, mas simplesmente porque ela não obedeceu o rigor do procedimento disciplinar. Só isso pode anular todo o processo, todo, todo o processo disciplinar e anular a decisão tomada, porque ela não obedeceu o rigor previsto por lei do procedimento disciplinar. Depois da entrevista, nesse caso, vem o processo se é justo ou não justo despedir o trabalhador. O trabalhador, ok. Não, ou seja, depois de, depois de ser ouvido o trabalhador, ou seja, depois da entrevista, vamos criar uma situação em que foram obedecidos todos os rigores previstos por lei. Estamos? Portanto, a entidade empregadora ouviu o trabalhador, recolheu a informação, depois o que é que ela vai fazer? Ela tem no mínimo 3 dias e no máximo, desculpas, e no máximo 30 dias para tomar a decisão. Se vai despedir, por isso é que dissemos, essa escolha, se vai despedir, se vai aplicar esta ou aquela medida disciplinar, é sempre tendo em conta a A situação gravidade. concreta, a gravidade da situação, o envolvimento, a culpa do trabalhador, tanto a circunstância concreta. Portanto, vamos imaginar que estão reunidos todos os elementos para que o trabalhador seja despedido por justa causa. Ali a entidade empregadora informa de forma escrita ao trabalhador, dentro dessa baliza de tempo, entre os 3 aos 30 dias. Isso significa que não pode a entidade empregadora, assim, logo que terminou de ouvir o trabalhador, dizer: olha, ouvimos-te, foi muito bom, entretanto, está despedido. Só isso, com razão ou sem razão, invalida logo a decisão tomada. É muito rigor. Logo, a entidade empregadora tem de aguardar no mínimo 3 dias, e nosso entendimento é que o legislador pensa, quando tu estás a ouvir alguém naquele instante e tomar uma decisão, porque tu já estás blindado de que o culpado é este ou aquele, podes acabar em tomar uma decisão que não seja a mais adequada. Logo, entendeu o legislador que em 3 dias já poderá ser suficiente para tomar uma decisão mais adulta, podemos assim dizer, mais acabada, e nessa baliza entre os 3 a 30 dias, ele pode escolher qualquer dia para passar essa informação ao trabalhador e tomar a decisão que ele entender. Mas essa decisão que ele entender é sempre olhando para os requisitos admissíveis por lei para aplicar uma ou outra medida disciplinar. Vocês lá em casa, fiquem aqui conosco para ter esse conhecimento aqui com o Dr. Catumbela, que está a ser uma conversa bem elaborada e a compreensão total sobre o direito. Aqui estamos a falar sobre o processo disciplinar e estamos a falar para o trabalhador, para a entidade empregador. Mas há uma questão, doutor, por exemplo, que depois da entrevista, o empregador, ou seja, o empregado, nega os factos. Como é que a entidade empregadora deve caminhar com este processo? De repente, no momento da entrevista, olha, o que consta aqui nesta convocatória, eu não fiz. De todas as perguntas que fizerem ao empregado, nega. Como é que a entidade empregadora se posiciona? Sim, Ou, desculpa, ou que pode ser vice-versa, né? A entidade empregadora acusar de forma que o empregado sentir-se lesado por algo que também não fez. Às vezes também não sabe onde é que ele deve recorrer. Será que aqui podemos colocar já a situação de que o empregado, ou seja, o trabalhador, recorrer já nas instâncias do tribunal, ou tem mais algum procedimento em que ele deve passar, ou uma instituição que deve passar até chegar às instâncias últimas, que nesse caso o tribunal? sim. Nós falamos que para a tomada de decisão, a entidade empregadora deve
olhar para a questão da gravidade da infração, a consequência daquilo, do erro cometido pelo trabalhador. Portanto, quando falamos sobre a gravidade da infração, estamos a falar de que dimensão é o erro que foi cometido pela entidade empregadora. Depois, aquele erro que foi cometido pela entidade empregadora, qual mal de facto causa à entidade empregadora? Portanto, que consequências trouxe de facto à entidade empregadora? Depois, nós também vamos olhar a questão do grau da culpa. Ou seja, o trabalhador cometeu o erro. Por quê? Percebe? Há aquelas responsabilidades que por trás há uma combinação de tarefas que devem ser executadas para que o trabalhador cumpra integralmente com a sua responsabilidade. Desculpa, doutor. Deixa-me só aqui cortá-lo por um Sim, instante. sim. Imaginemos que a empresa, no ato do contrato, a empresa diz que tens alimentação. Das 8, por exemplo, até às 15 horas o período de trabalho, até 16 o período de trabalho. No contrato, o trabalhador tem alimentação. Mas por razões alheias ao trabalhador, não sabe porquê, a entidade empregadora não cumpre com este dever. E o trabalhador pega alguma coisa sem pedir ou ter uma justificativa real, pega algum valor, vai num sítio, alimenta-se. Isso pode dar uma questão de sanção, será? Também? Este valor de quem? Da empregadora ou dele mesmo? Não, neste caso seria da entidade empregadora. Não, não é aconselhável, por qualquer razão, o trabalhador sem autorização, principalmente quando se trata de valores monetários, é grave. Sim, eu fiz essa pergunta, doutor, porque o doutor acabou falando sobre as razões. Temos que perceber por que razão O trabalhador o fez. trabalhador fez. Por isso é que Certo. eu coloquei essa questão para entender bem, fazer entender lá em casa o pessoal. Não, só que se nós responder positivamente de que o trabalhador tem razão suficiente para tirar o valor e ir comprar porque a entidade empregadora não garantiu o almoço, depois vamos ter muitos roubos e furtos nas empresas porque as pessoas vão entender que é um direito que têm. Não é verdade. Sempre que há alguma falta de cumprimento da obrigação da entidade empregadora, o trabalhador deve reclamar. Não praticar um ato que se consubstancia numa infração, ou seja, uma infração pela outra infração não é justificável assim no seu todo. E uma questão dessa é grave, retirar dos cofres da empresa qualquer valor como justificativa ou almoço. Não. Agora, se está previsto algum valor para que todos os dias eu possa almoçar, isso é uma coisa. Mas se eu não tenho esse direito de ir até os cofres da empresa retirar alguma coisa, eu não posso fazer. Agora, posso reclamar. Posso, por exemplo, dizer, olha, até aquela hora não vou continuar os trabalhos, porque aquela hora vou arranjar uma forma de almoçar, porque eu não resisto às 8 horas sem o almoço. Isso já é outra questão, aí já é desculpável. Ou seja, o trabalhador deu uma pausa aos seus trabalhos durante uma hora, porque foi à procura de uma forma de se alimentar, até porque está previsto uma hora de repouso para o seu almoço, está previsto no contrato. É justificável. Isso aí sim. Agora, quando nós falávamos sobre o grau de culpa, vamos imaginar que tu és responsável por uma secção, mas para que tu possas ah, praticar as tuas tarefas, é fundamental que outros por trás tragam os elementos de trabalho, colocam à sua disposição, ou a própria entidade empregadora tem que colocar à sua disposição os elementos para que tu possas realizar o seu trabalho. Imagina, nós estamos aqui na quinta-feira, a essa hora, temos que gravar o programa. Tu tens de gravar o programa, mas os técnicos não apareceram. Tu acabas por não poder trabalhar. Portanto, é falta de realização da sua tarefa enquanto trabalhador da empresa. Mas por que não gravou o programa?
A falta dos técnicos. Era da sua responsabilidade trazer os técnicos? Não. Ou seja, era da responsabilidade da entidade empregadora colocar à disposição os técnicos para filmarem e estarmos aqui a falar para os nossos telespectadores. Portanto, aqui tu não cumpriste com sua tarefa, mas não por sua culpa. Daí que nós temos a culpa. Tem de se avaliar o grau de culpa do trabalhador, a circunstância em que o erro foi cometido. Por exemplo, tu acabas por ter uma atitude menos boa, atendimento ao cliente, nós temos que ter uma postura correta, mas naquele dia alguma coisa não correu bem comigo, e o responsável até sabe, mas ainda assim insistiu que eu estivesse ali à frente a atender as pessoas, e chega um cliente menos animado e acaba por levantar questões que me colocam indisposto, e eu tenho uma reação não muito saudável. Também pode ser compreendido isso como, se calhar não causa justificativa, mas um entendimento que se pode ter porque o indivíduo não estava muito bem para atender as pessoas naquele dia. Portanto, todos esses elementos devem ser tidos em conta antes da entidade empregadora tomar a sua decisão. Portanto, é importante que antes da entidade empregadora tomar a decisão, aplicar qualquer uma das medidas previstas por lei, que ele avalia as circunstâncias da ocorrência dos erros ou das infrações que foram indiciados ao trabalhador, para que não se aplique uma medida de forma injusta e depois que seja causa suficiente para anular a medida disciplinar que foi aplicada ao trabalhador. E neste caso, se for uma medida injusta ao trabalhador, Sim, qual é a posição do trabalhador? sim, ali nós vamos voltar novamente àquilo que já dissemos, não havendo justificativa para despedir o trabalhador e ainda assim a entidade empregadora despede, Insiste. porque insiste em despedir o trabalhador, ali já existem outros mecanismos que o trabalhador tem à disposição da lei para recorrer de qualquer injustiça que possa existir no despedimento. Ah, aqui já estamos prestes a terminar o nosso programa, que é o acesso ao direito. Subscrevam, partilhem o suficiente ao máximo e convide os seus amigos, familiares, teus vizinhos para acompanhar matérias de direitos que falam sobre o trabalho e o direito do trabalhador. Acreditamos que você lá em casa também é um trabalhador e, se não é a tua condição, a tua situação, provavelmente já ouviste alguém a reclamar ou alguém a falar sobre as condições que passam na empresa ou que lesam o trabalhador ou a entidade empregadora também, pode acontecer, né, doutor? Sim, pode sim. O trabalhador lesar a empresa e Pode. muitas vezes podem até deixar a empresa abaixo, Certo. ir à falência mesmo. Ou seja, a entidade empregadora contrata o trabalhador para gerar os resultados que ela espera do trabalhador. Ou seja, se eu contratar um mecânico, estou à espera que ele tenha capacidade suficiente para dar respostas aos desafios que o mecânico deve responder. Vamos imaginar que ele não está capaz de dar resposta ao desafio que se coloca. Acaba por declinar o compromisso que a entidade empregadora se coloca no mercado. Portanto, e hoje há o desafio das várias empresas que atuam no mesmo setor, e quem melhor trabalhadores tiver, e os melhores trabalhadores são aqueles que realizam os seus trabalhos com eficácia e eficiência. Portanto, quanto melhor for o trabalhador, maior é a alegria da entidade empregadora, porque assim vai obter os resultados que ela espera da sua empresa. Por isso, aconselhamos aos trabalhadores todos os dias a se capacitarem para gerarem melhores resultados e assim não correrem o risco de perder os seus postos de trabalho, porque a vida hoje ela é muito dinâmica. É preciso que os trabalhadores se atualizem para serem cada vez mais capazes de dar resposta no mercado.
A vida é dinâmica e esse é com essas palavras do Dr. Tony Catumbela que nós vamos dar aqui por encerrado o nosso programa. Hoje, quinta-feira, mais uma edição. E você que nos acompanha a partir do YouTube, Facebook, WhatsApp ou Instagram e TikTok, contamos consigo para as próximas edições e nós vamos nos despedir aqui com o Dr. Catumbelas, mas na promessa de voltarmos já na próxima quinta-feira para levarmos mais disciplinas sobre o direito aos nossos telespectadores. E você lá em casa também pode deixar aqui o seu tema, aquilo que acha que te inquieta ou que você ouviu alguém a reclamar, podes deixar e ao decorrer dos nossos programas nós poderemos então aqui um dia colocar essa temática para a melhor compreensão da sua parte. Então fiquem ligados à Correia TV que vai lhe dar o melhor sobre o direito. E então, vamos aqui também agradecer já aos nossos parceiros, que é a Alça Service, tem a Flash Studio, que tem estado sempre conosco, e também o Salão de Beleza Is As, que está localizada em Viana. Para você, lá em casa, pedimos que partilhe, assista quantas vezes quiser o programa para entender e compreender. Podes deixar as tuas questões também nas nossas páginas para dar esclarecimento. Acreditamos que na próxima vez, quando estivermos aqui com o Dr. Catumbela, ele, antes mesmo do programa entrarmos para um outro tema, o Dr. Catumbela vai fazer a questão de responder algumas perguntas relevantes sobre o tema de hoje. Então, estejam ligados, estamos juntos para até a próxima quinta-feira. Boa tarde.